Bom dia a todas, todos. Vamos iniciar mais um bate-papo, um café com debate do nosso Comitê de Concorrência do IBRAC, mais uma vez com um convidado ilustre aqui, professor Eduardo Pontual, que será aí apresentado, já é de conhecimento de todos, mas será formalmente apresentado pelos moderadores dessa conversa, a Ana Olímpia e o José Rubens, né? Essa nossa conversa hoje é focada em temas de condutas unilaterais, né? Ela é organizada pelo Comitê de Condutas, pelo Grupo de Condutas Unilaterais do Comitê de Concorrência, liderado pela Ana. E aqui queria, em nome do IBRAC, em nome do Comitê de Concorrência, agradecer a presença de todos, a organização pela Ana e pelo José Rubens nessa conversa, e principalmente agradecer a presença do professor Pontual. É uma honra tê-lo aqui conosco, e como estávamos falando logo antes, né, é uma alegria, uma satisfação ter a oportunidade de ouvi-lo para comentar sobre esse trabalho novo que está saindo, né, ainda está prestes a sair, que é bem interessante, que se propõe a investigar a convergência nos parâmetros jurídicos aplicáveis na análise de condutas, né, seja cartel, seja condutas unilaterais, no Brasil, mas também em outros países, né, focado nos países do BRICS, né. Então, é um tema muito interessante para todo interessado nos temas concorrenciais, mas em particular também para as pessoas interessadas em condutas unilaterais, que é o foco principal aqui deste grupo, né? É um tema sempre presente nas nossas indagações, inquietações, e realmente é muito interessante saber da existência de uma pesquisa com essa abrangência e com esse grau de busca de critérios precisos e comparativos, né, para um tema tão importante. Então, professor, muito obrigado a todos que estão aqui conosco. Eu passo a palavra aqui para a Ana e para o José Rubens, que vão explicar um pouco mais de como vai se seguir essa conversa de hoje, né, a dinâmica desse bate-papo, né. Então, muito obrigado. Ana. E muito obrigada, Ricardo, pela introdução. A gente está, de fato, bem entusiasmado em escutar o professor Pontual sobre a metodologia que foi aplicada nessa pesquisa, assim como os principais resultados, né? Me pareceu uma solução muito criativa, você transformar dados qualitativos numa visão mais quantitativa, e com isso a gente conseguir avaliar a evolução ao longo do tempo e até quais fatores podem justificar mais ou menos detalhamento da análise, né, da regra da razão. Então, acho que nossa primeira parte dessa conversa, né, a gente queria escutar um pequeno resumo, professor, sobre a pesquisa que você realizou, e esse grupo também de economistas, né, onde mais eles, em que outros países a gente pode esperar resultados, onde já tem publicado, e depois a gente segue com as nossas, com algumas questões. Mas eu queria também agradecer aqui, antes de passar a palavra para o professor Pontual, a disponibilidade dele. A gente entrou em contato com o professor, não foi muito tempo, né? Então, o professor Pontual não teve muito tempo de preparo, então fica aqui essa ressalva. Mas a gente falou, olha, professor, você tem tanto a contribuir, e esse estudo é tão importante para o andamento do nosso próprio trabalho, do grupo de condutas unilaterais, que certamente sua contribuição será muito valiosa. Então, queria agradecer aqui, fazer uma quebra de protocolo aqui para contar os bastidores.
e falar que a gente está muito honrado e muito feliz de ter tua participação conosco. Sem dúvida. Se eu puder só falar também um pouquinho rapidinho. Primeiro, obrigado, professor. É uma honra e uma felicidade enorme poder dividir aqui o painel com o senhor e poder ouvir um pouquinho mais do seu trabalho. Pelo que a gente pôde ler, o trabalho está realmente impressionante. E para a gente que, pelo menos do meu lado aqui, né, a Ana já tem um viés econômico, mas para a gente aqui do lado mais jurídico é sempre muito bom ver essa análise puramente, ou pelo menos principalmente econômica, da aplicação da regra da razão, e principalmente num escopo mais internacional, né, de comparação entre como é feito pelos diversos países. Então, sem mais delongas, agradeço muito pela sua disponibilidade e pela sua contribuição. Estamos à disposição aqui também para depois passar por perguntas e questionamentos também nossos e da plateia. Obrigado. Obrigado, obrigado pelo convite. Foi realmente há pouco tempo que vocês entraram em contato, mas eu também queria aproveitar a oportunidade que vocês estavam oferecendo para fazer a divulgação dessa pesquisa. Essa pesquisa, ela, na verdade, parte de uma pesquisa muito grande, já vem há vários anos acontecendo, não é algo iniciado por mim, mas, na verdade, fui convidado para participar desse grupo de pesquisa internacional, e com isso a gente já tem alguns resultados, incluindo o Brasil, e vou, então, apresentá-los. Não vou fazer a apresentação do artigo, como um todo, eu vou mencionar que artigo ele é, o título o PowerPoint começa com o título do artigo, mas eu não vou apresentar o artigo, acho que por causa do fórum aqui é importante mais trazer algumas informações e a ideia de que está fazendo, e principalmente uma comparação internacional que está acontecendo não só aqui dentro do artigo em si, e fora. Deixa eu passar, antes de começar a apresentação, os disclaimers usuais. Esse trabalho que eu estou apresentando tem o financiamento da CNPq e da CAPES em diferentes etapas. Agora, nesse momento, eu estou como Visiting Scholar aqui na Levin College of Law da Universidade da Flórida, financiado pela CAPES, e que permitiu, então, que eu fizesse essa formatação, revisão e apresentação dos artigos, desse artigo em diferentes fóruns. Em relação ao tema, o que eu vou apresentar é realmente a parte de pesquisa. Eu já fui contratado para falar sobre esses assuntos em casos, mas nada aqui que eu vou falar se refere a cada um caso específico, pois eles realmente são resultado de uma pesquisa que eu estou fazendo. E tudo que eu falar aqui, na verdade, são opiniões pessoais, individuais, e que de forma alguma devem ser ou podem ser associados a qualquer instituição que eu já passei, porque tem um histórico aqui, ou que eu esteja associado nesse momento. Então, vou começar aqui a apresentação. Então, o que eu vou apresentar agora vem principalmente desse artigo, em coautoria com Svetlana Golovanova e Svetlana Abdasheva, da High School of Economics, na Rússia. Esse é o terceiro artigo que a gente já está escrevendo juntos. Eu coloquei aqui dois links para eventos onde o artigo já foi apresentado, e estamos no processo de submissão a revistas e em revisão. Então, vocês vão ver que a versão final, que deve sair, tomara, ano que vem, certamente vai ter algumas modificações que vocês têm lendo. Artigos têm sempre esse processo de transformação, mutação e melhora. Então, o que a gente vai fazer é testar a convergência do que a gente chama, que é chamado Legal Standards, investigações de defesa da concorrência nos BRICS. Na verdade, tem que tirar o C, a gente não conseguiu informações da China, então a gente vai estar comparando Brasil, Rússia, os autores conseguem ler no país, na língua de origem, e Índia e África do Sul. Esse é um projeto muito maior, capitaneado pelo professor Yannis Katsoulakos, que inclusive coordena o CRES, já veio ao Brasil fazer apresentações nos eventos GDEC-CRES que organizamos regularmente, e que foi suspenso com a Covid, e ele trouxe essa ideia de tentar
quantificar e comparar esse padrão de legal standards, que, como vocês devem conhecer, a ideia é como uma autoridade chega numa conclusão, e quão importante para a tomada de decisão é a presunção, ou o quanto é que se efetivamente investiga os efeitos e os mecanismos que estavam por trás, as justificativas, para uma certa conduta. Aqui, a gente só vai falar de condutas, tá? Só vamos falar de condutas, não vamos falar de autoconcentração. Acho que para a autoconcentração é uma metodologia muito mais padronizada, no sentido de codificada nos guias horizontais, mas para a conduta são raros você ter guias, e ao mesmo tempo onde essa discussão que é jurídica, e aqui no fundo posso estar abusando um pouco, é um olhar de economistas na parte jurídica, onde, por exemplo, certamente os padrões, os ônus da prova variam de país para país e são determinados, influenciados pelos diferentes países, pela legislação dos diferentes países. A gente vai estar olhando decisões administrativas. A África do Sul é uma situação um pouquinho peculiar, mas ainda é no sentido administrativo, mas que são sujeitas à revisão jurídica. Inclusive, essa foi a ideia inicial da pesquisa lá em 2016, eu comecei a trabalhar depois. E aí, só para contextualizar melhor, vocês conhecem os extremos, né? Para a tomada de decisão, você pode ter uma conduta que é analisada per se, ou seja, uma vez comprovada a existência da conduta, a presunção que é tomada é que, olha, não há como isso aqui gerar efeitos pró-competitivos, apenas anticompetitivos, e com isso seriam infrações à legislação concorrencial. Por outro, no extremo oposto, há a ideia de uma análise baseada na regra da razão, ou algo que é baseado em efeitos, onde você precisaria entender o porquê aconteceu e quais são as consequências. Aqui se parte da ideia já bastante disseminada, eu me lembro lá em 2012, já em 2012 havia essa discussão no Tribunal do CAD desse contínuo, não pensar no lado questões polares, ou é per se ou é effects based, e sim é um contínuo de presunções mais fortes ou mais fracas que vão fazer a tomada de decisão entre os dois lados. E a ideia, então, do professor Katsoulakos foi, olha, vamos tentar codificar os casos, para primeiro permitir uma comparação rápida e internacional, depois para poder associar essas informações, ou a forma como é tomada a decisão, com outros, entre países, e com outras variáveis. Então, essa tabela aqui, eu sei que é bastante coisa que está escrita, eu vou andar por ela devagarzinho, e ela basicamente sintetiza o que está sendo feito. A ideia é criar um número, um item, um índice, que vai de 1 a 6. 1 a 6, não por serem 4 letras, mas por você terem do lado direito, vocês verem 4 itens A, B, C1, C2, C3 e D. Então, para cada um desses itens é colocado um númerozinho, sim ou não. E realmente o que aconteceu foi um grupo de pesquisadores, eu inclusive, lemos os casos, foi feita a leitura, não foi usada, hoje em dia talvez a gente pudesse ter melhorado isso fazendo com algum aprendizado de máquina, algum leitor, embora para pelo menos ver alguns itens, mas realmente nós lemos todos os casos que vão estar listados aí, e fomos fazendo a codificação. Então, o indicador, e aqui eu prefiro passar por ele com calma para vocês entenderem a comparação que vai ser apresentada. Segundo, para entenderem qual é a lógica e o que os números querem dizer. Primeiro, a gente imagina que todo caso ele começa com uma discussão da natureza e a característica da conduta, para dizer, olha, a acusação é sobre isso. A gente imagina que não há caso que não consiga ter o A igual a 0, então
todo caso vai começar com 1, que seria o item A. Depois vem uma análise de mercado, ou seja, para você entender, se busca no texto se é uma descrição do mercado, quais são os market shares, e aí se houve uma delimitação formal do mercado relevante. Aqui chama a atenção de que realmente é relativamente raro você ver em casos de condutas, inclusive não cartel, parcelas de mercado serem determinadas, mercado relevante ser determinado com uma análise formal, quase sempre é uma questão de olhar a jurisprudência, e muitos países, inclusive, que chegam a calcular poder de mercado, ou pegam uma informação de algum outro, dominância, no caso brasileiro, pegaria informação de algum outro caso, dizendo, essa firma deve ter mais de 20%. E aqui vem a parte mais interessante, onde, então, para entender a chegada até o efeito, até o item até a conclusão que houve um puro effects-based análise ou foi algo no meio do caminho, tem análise, primeiro, de se há capacidade, o item B seria para determinar o market share, depois com o item C1, se tenta identificar no texto se houve uma discussão clara para ver, olha, dado que há a dominância, qual é a capacidade dessa conduta de gerar efeitos anticompetitivos, seja através de um cartel, ou seja, de monopolização, ou seja, através de práticas exclusionárias. Depois vai-se entender se não só havia capacidade, mas havia um incentivo, ou seja, você realmente teria alcançado efeitos anticompetitivos. O C2 aqui está escrito articulação da teoria de dano com o bem-estar do consumidor, mas você pode entender isso na lógica de incentivo, ou seja, havia uns incentivos que, junto com a capacidade de dominância e outras características de realmente gerar o efeito, ou ter o potencial de gerar o efeito, da legislação brasileira fala de potencial. E, finalmente, se busca ver se há uma efetiva investigação, se a autoridade levou em consideração potenciais eficiências. Em todos os casos, quando a gente faz a análise, a gente busca efetiva informação. Se apenas um parágrafo diz, olha, lendo lá a teoria econômica diz que uma restrição vertical pode evitar o efeito carona e com isso pode ter eficiências. Se só está escrito isso, a gente não classifica como C3 igual a 1. Realmente alguma evidência se foi usada para falar sobre esse ponto. E, finalmente, para CC, o item 6, para você considerar que realmente foi um effects-based, você tem um balanceamento, um equilíbrio, uma ponderação entre as eficiências e os custos aos potenciais custos para os consumidores. Então, para você chegar a esse um puro effects-based, seria todos esses itens igual a 1, que seria a notinha 6, e se for puro per se, a letra 1 ou a 2, não, dificilmente passar de 2 no caso de per se. Então, deixa eu continuar aqui. Então, no caso desse artigo, foram lidos casos do Brasil de 2013 a 2020, para a Índia e na África do Sul, e para a Rússia também. Não foram lidos todos os PAs, no caso do Brasil, e também dos outros. Apenas aqueles que tiveram condenação. Foram excluídos, e foi difícil fazer essa exclusão, casos que tiveram acordos. Por uma razão de que, poxa, mas eles são importantes. Mas muitas vezes, quando você tem algum acordo da autoridade com os acusados, talvez a análise não seja tão detalhada pela autoridade, exatamente porque chegou a um acordo, um lado também vai. Então, para ter clareza de que a análise foi realmente levada a cabo e foi necessária para a tomada de decisão, são incluídos aqui nesse 134 apenas aqueles onde houve condenação sem TCD. Isso também ocorre com os outros
países. E vocês veem que, no caso brasileiro, apenas temos nesse período condenados, sem acordo, por exemplo, 20, não mais que 20 casos, o que não é muito diferente dos outros países. Realmente, até buscar jurisprudência sobre condutas é algo que é factível no sentido que são poucos casos, mas, ao mesmo tempo, é difícil porque você não tem uma repetição do que vai acontecendo. E também um comentário importante, na nossa legislação, a gente tem a conduta uniforme, que é colocada, que eu entenderia como o item G2. Mas na discussão com os colegas, os casos de associações indução à conduta uniforme, foram colocados como cartel. Então, a gente tem o 0 ali no G2 para o Brasil, por uma interpretação comparativa a outros países, ter colocado todos os casos de militância, de associações, tabelas de preços, iniciadas por associações, como um cartel, como um G1. Importante ter isso em vista. Eu vou pedir que vocês realmente leiam com cuidado essa parte aqui de cima, porque eu vou falar bastante sobre G1, G2, G3, G4, e aí lembrar que G1 é o bom e velho cartel, G2 é essa coisa que tem, chamam conduta concertada. O mais próximo que eu posso pensar aqui no Brasil seria o caso a Brink, lá inicial, onde você teve associações anunciando o que poderia acontecer, e isso sendo usado para fazer uma colusão tácita. Eu acho que seria razoável dizer que esse tipo de casos no Brasil são muito poucos, a gente sempre pede uma evidência a mais, e para não apenas a possibilidade de que um discurso como esse possa ter gerado um efeito tácito, um efeito de colusão. Então, a gente coloca como... mas por causa disso, então, não tivemos casos de G2. Existem eles em outros países. Restrições verticais, G3, então, G3 é uma boa quantidade de casos, e G4 são todas as outras práticas exclusionárias horizontais. Certo. E aqui eu preciso também comentar que não é a única, como eu comentei, essa análise que está sendo feita aqui para o próprio Brasil não é a única que já foi feita usando essa metodologia, uma metodologia desenvolvida pelos Katsoulakos e outros. Depois eu projeto, só para não interromper, mas há uma monografia orientada pelo professor Paulo Furquim, onde, num horizonte menor de tempo, mas incluindo casos não condenados, ou seja, casos arquivados de condutas, onde foi feita uma análise para um horizonte menor de tempo. Aqui, os dados que vocês veem aqui, no fundo, a interpretação mudou um pouco do que é a classificação, então eu realmente reli todos os casos, que foram os 134 que vocês veem aqui. Mas eu também vou mostrar essa outra referência, que pode ser útil para vocês. É só lembrar que tem uma análise econômica maior de que por que a gente não vê, por que não se vê regra da razão aplicada em todos os países, e mesmo aqueles que dizem que esperam fazer regra da razão, dificilmente chegam a passar por todos aqueles pontos. Isso é algo que vocês talvez se surpreendam. Mesmo se você olhar a DIGICOMP, são raros os casos, é uma minoria dos casos onde realmente você tem o 6. E há razões econômicas, ou seja, lógicas, que levam a essa conclusão de por que a autoridade talvez tenha presunções na sua tomada de decisão. Pode ser por questão de custos, ou numa análise de custo-benefício, pode ser por causa de minimização de erros tipo 1 e tipo 2, por uma prioridade a um efeito de dissuasão, mais do que... Ou então para uma questão de reputação, quando a gente pensa em revisão pelo judiciário. Então, há uma longa linha de artigos desenvolvidos pelo Katsoulakos. E outros onde são desenvolvidos modelos para tentar racionalizar o que está acontecendo, vocês vão ver, que é pouco uso da regra da razão
completa, do início ao fim. Então, não podia, acho que números, já estou chegando aqui ao final, porque eu acho que é muito mais informativo aqui essa primeira apresentação. Eu tenho duas tabelas para apresentar. Essa, para os países Brasil, Índia e África do Sul, não vou incluir Rússia, porque, primeiro, pelo volume, segundo, pela lógica da autoridade da concorrência e os objetivos dela, que são muito diferentes do Brasil. Eles têm uma enorme quantidade de casos de preços abusivos e que acaba afetando a análise que é feita em relação a outros países. Esses três acabam sendo mais similares. Então, lembrando, o item número 6 é se o caso fez, na decisão, a autoridade passou por todos aqueles pontos com argumentos e evidências e fez a avaliação de efeitos positivos e negativos. Aqui a gente tem o número médio. Como esperado, os números mais baixos são, olhando em cada coluna, são os números para cartel, onde, por exemplo, na África do Sul, você tem vários casos que não chegam nem a definir mercado relevante, nem a calcular os market shares, dada essa média de 1,88. No Brasil, essa média aqui está alta porque foi puxada pelos casos de tabela de preços de associações, e que, inclusive, houve uma análise chegando ao item 6, onde havia uma jurisprudência que estava se tentando construir teses que foram levantadas de eficiências superando custos no caso de associações negociando. É por isso que esse número é muito maior para o Brasil do que nos outros países. Além de... os números mais altos são para restrições verticais e um pouco menos para condutas exclusionárias. Então, está bem longe do 6, mas sempre há algum tipo de argumentação de entender qual é o efeito. Quando eu falo sempre, na média, você tem a tentativa de entender qual é o mecanismo que gerou os efeitos negativos. Seria o item 4. E seguindo até um pouco mais, aventando a possibilidade de eficiência. Esses duas colunas aqui já são diferentes, porque muitas vezes a gente descobriu que na análise a autoridade não passa por todos os pontos, no detalhe que nós exigimos na hora da pesquisa. A autoridade pode dizer, fixação de preço e revenda pode gerar um efeito anticompetitivo. Ponto. E depois vai analisar as eficiências sem entender por que canal, naquele caso, realmente essa fixação de preço e revenda poderia ter gerado um aumento de preços ao consumidor. É apenas tomado como dada a informação. E aí, nesse sentido, nós não classificamos como check, C2 marcado comum. Então, há alguns buracos na análise, e por causa desses buracos, aqui é quando são só os casos onde não há esse buraco, e aqui, mesmo que algum item não seja mencionado, olhamos o item mais alto. Isso é para Brasil, Índia e África do Sul. Para outros países da Europa, e aqui eu já estou chegando na última tabela, então, de novo, uma tabela muito grande, muitos números, muitas informações, vamos tentar navegar por elas. Esse aqui é um artigo Katsoulakos e outros, então compara DG-Comp, Grécia, França e a Rússia. A gente vai estar agora, próxima etapa, em um outro artigo, juntando para testar hipóteses diferentes, o que tem acontecido entre não só esses países da Europa, mas também e vamos incluir Inglaterra também, e países em desenvolvimento. Então, as 4 classificações de tipos de condutas, G1, G2, G3, G4. Vamos lá, o testezinho, G3, verticais. G2, aquela situação de indução a conduta uniforme, através de coordenação tácita. G1, cartel, e G4, práticas anticompetitivas horizontais.
Eu decidi destacar os números do DIGICOMP. Acho que a primeira coluna informativa da quantidade de casos, no caso da Europa, são quase 20 anos de análise, de 96 a 2016, não, desculpe, 92 a 2017, quase 20 anos. E vocês veem que são poucos casos de G2, 6, nessas quase 2 décadas. A maior parte é cartel, isso acontece em quase todos os países, mas você tem uma certa quantidade de condutas verticais ou horizontais exclusionárias. E se vocês forem para a última coluna, aqui vocês veem que apenas em um caso vertical houve efetivamente essa análise indo até um balanceamento de efeitos pró e anticompetitivos no caso vertical. Dos 32 casos, a prática, quando você chegava aqui, só para mostrar, olha, a prática tem sim a capacidade de gerar o efeito anticompetitivo, então a análise acabava por aí, sem seguir em frente. Não é que acabava, não havia nenhuma evidência adicional no texto que mostrasse que o mecanismo da prática foi analisado ou se eficiências foram consideradas. Ou seja, não, mas, assim, é mais do que uma frase, pode ter eficiências. Não, foram trazidas, foram levadas em consideração. Então, realmente, a análise, para isso, eu estou olhando em casos de condenação. Tá? Por outro lado, em G4 é um número maior, de 8 casos, onde isso daí foi, sim, observado. Talvez surpreendente, é um único casinho de quartel onde eficiências foram levadas em consideração e houve um certo balanceamento dos efeitos. Então, não se preocupem que não é só o Brasil, em vários outros países, as autoridades gostariam ou afirmam que fazem regra da razão, mas dificilmente fazem com todas as etapas. Acho que essa é a maior mensagem que eu vi aqui, inclusive foi motivando os vários artigos, por que não é feito, né? Então, realmente, das questões talvez seja custo, tempo e recursos para tomar decisão e conforto da autoridade para tomar decisão, que tem a ver com a presunção ou não que é colocada. Confesso que depois de olhar essa tabela, eu fui atrás e tentei entender quais eram esses casos aqui que efetivamente tiveram uma análise detalhada. No caso de cartel aqui em cima, foi o caso... Então, alguns exemplos, né, que eu acho que pode ser interessante de você. Mas como é que é essa análise com todas as etapas de regra da razão que foram feitas na Europa? Tem alguns exemplos? Sim, eu tenho alguns exemplos aqui para vocês e já vou projetar e depois encerrar. Então, esse é um caso aqui sobre cartel na Comissão Europeia, onde realmente foi analisado eficiências e custos e efeitos possíveis efeitos anti- e pró-competitivos de um ato de concentração, desculpe, no caso de uma conduta aqui, em que, no caso de cartel, então você tem esse caso aqui, e também esse caso Cefalon e Teva, que também teve uma análise bastante detalhada. Então, você tem esses dois casos aparecendo. E no caso de restrições horizontais, o famoso caso Google Shopping, ele é um caso onde sim foi feita uma análise extremamente detalhada. Foi um caso que eu podia destacar. Na Comissão Europeia, e fizeram uma análise detalhada de todas as etapas para chegar numa conclusão que a gente esperaria de regra da razão. Então, para fechar aqui, só comentar, essa foi a monografia, não sei se vocês estão vendo aqui. Dá para ver, sim. Tá. Onde a metodologia foi aplicada e casos foram lidos e tabulados, mas aqui foi com a lógica de entender, não do ponto de vista de legal standards,
mas sim de análise econômica. A metodologia, ela começou com a ideia de quanto de economia é usado para a tomada de decisão e o quanto isso atrapalharia ou não, ou ajudaria na hora de uma revisão no judiciário. Essa foi a pergunta inicial e o que foi apresentado, por exemplo, em 2017, lá no Congresso EDEC-CRES. Mas ao longo dos anos também foi mudando a ideia de que, bem, há uma visão, deixa eu só... O nome Legal Standards realmente vem da peculiaridade do direito da concorrência de ter um objeto que é econômico e que, no fundo, usa a lógica econômica como forma de você preencher as lacunas e entender a geração de efeitos e a própria interpretação e mensuração desses efeitos. A gente precisa da economia para mensurar, a gente precisa da economia para entender por que acontece e qual a consequência. Então, se inicialmente a pesquisa foi pensada olhando o quanto de economia estava sendo usado, ao mesmo tempo foi se vendo que para você fazer uma análise de regra da razão, você vai precisar passar por essa análise lógica, aqui eu até prefiro nem falar que é econômico, mas sim são de fundamentos econômicos, para chegar na conclusão. E mais ainda, de novo, tudo aqui foi pensado não só por uma afirmação, pode haver eficiências, não pode. Para classificar como 1 ou 2, e na análise que a gente fez a leitura, será que a autoridade efetivamente considerou, levou ela em consideração, ou usou evidências, tentou discutir o mecanismo e se houve realmente aquele benefício, ou seja, no caso de, vamos imaginar uma situação hipotética, vamos lidar com restrição vertical, isso é bom para evitar o problema de free rider. Havia realmente o problema de carona, briga entre os revendedores que justificaria essa restrição vertical? Se havia, então você está vendo que se foi trazida evidência ao caso sobre isso, você então passa a marcar C4, C3 igual a 1. E foi considerado e foi colocada a evidência, ali era no caso de C2. Mas não é apenas algo retórico, dizer, um livro de economia disse que era possível acontecer. O que a gente estava buscando na leitura era ter realmente a evidência. Eu já falei bastante, vamos agora então ao debate, que acho que é bastante rico agora. Vamos sim, muito obrigada. Com excelente exposição, e acho que o José Rubens vai começar com as questões. Bom, obrigado, professor. Excelente explanação e até interessante ver essa comparação com o estudo que está sendo feito lá fora envolvendo a União Europeia, a Grécia e outros países. E são várias as perguntas que surgiram, inclusive, durante agora essa última apresentação, mas eu queria começar com uma mais simples agora, que seria analisando o que foi dito, né, e bem de forma resumida, qual seria, do ponto de vista econômico, o debate que está sendo tratado sobre utilizar ou não a regra da razão para alguns tipos de condutas e para outros nem tanto. Porque a gente viu ali do número que o senhor apresentou nas tabelas que há realmente uma discrepância, tanto dentro da mesma autoridade, quanto em relação a outras autoridades com a forma como a análise econômica tem sido aplicada. Então, a gente queria entender um pouquinho melhor quais são esses critérios e qual é o debate que está sendo travado nesse aspecto, por favor. Então, o que realmente, eu acho que do ponto de vista geral, a gente pode talvez fazer análise pensando que, a princípio, a análise poderia sempre ser feita per se, ou seja, se a conduta é confirmada, qualquer uma delas está lá no rol dos itens da lei, então haveria a condenação. Só que a própria lei, muitas vezes, ela diz que, olha, no nosso caso, ela é explícita no caso de A6, mas, ao mesmo tempo, a interpretação do espírito da lei, eu acho que e o próprio tribunal, em repetidas posições, viu que para condutas isso também se aplicaria. É a necessidade de você entender se houve o efeito anticompetitivo. Houve efetivamente, ou com potencial de. Também a gente sempre tem que lembrar que a nossa lei tem a questão do potencial para lidar com situações onde haviam todas as condições de um cartel, mas ele não foi colocado
em ação exatamente pela própria investigação que foi feita. Eu acho que as diferentes autoridades, elas, como eu estava comentando, elas realmente vão ser mais ou menos sensíveis a argumentos e à necessidade dessa prova frente aos custos. Aos custos e, ao mesmo tempo, os efeitos que isso podem ter. Aos custos de você ter uma investigação mais detalhada, que tem tanto das partes apresentarem, quem está se defendendo, obviamente, que gostaria de apresentar o máximo de evidência positiva, mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista da autoridade, há custo de você ter pessoal alocado para digerir a informação e fazer a avaliação da informação que está sendo recebida. Quantitativa e também do ponto de vista de lógica, de análise do que perguntar. Do que perguntar para se verificar se houve um efeito positivo ou negativo líquido ao final. Então, a princípio, para uma economia de custos, vamos fazer tudo per se, hipoteticamente, você poderia pensar. Mas se sabe que isso pode gerar um efeito negativo de médio e longo prazo, no sentido de que algumas práticas que podem, sim, estar sendo usadas para resolver problemas e trazer benefícios para os consumidores, problemas de relação de negócios em uma situação ineficiente, acabam sendo erroneamente proibidas ou afastadas. Então, a própria autoridade, muitas vezes, reconhece essa necessidade, que talvez tenha, sim, algum benefício, não vamos fazer um blanket, né, como falam lá fora, um per se sempre. Se tem proibido, vamos ver se houver um efeito, por capacidade de gerar esses efeitos. Eu acho que é muito mais pela autoridade entender ter essa sensibilidade de acordo com a lei para entender esses efeitos, talvez positivos, e também balancear os erros, né? Ou seja, durante a investigação, será que erros do tipo 1, do tipo 2, de condenar, e penalizar e impedir práticas que possam ser positivas, ao final, ou ao mesmo tempo deixar passar práticas que geram prejuízos aos consumidores, quando, na verdade, elas foram aceitas. Então, aí vai variar de acordo de autoridade a autoridade, um pouco da lei, mas principalmente da segurança e da visão de mundo de que essa prática pode ter mais ou menos efeitos positivos. A teoria econômica sempre vai ser algo relevante para dizer da possibilidade, olha, dependendo da situação, sim, você pode ter um efeito pró-competitivo. Mas isso pode ser um caso muito particular, e aí realmente vai depender da autoridade ter o interesse, e eu acho até a capacidade de conseguir criar mecanismos de discernimento de características do caso e de situações de mercado que levem a concluir para um efeito positivo ou negativo. Isso varia demais entre países. Há uma discussão que eu acabei não chegando lá, e já fazendo a resposta muito mais longa aí, só aproveitando como gancho, foi que a gente esperava realmente que a presença de vários fóruns, consolidação da ICN na última década, a gente está sempre vendo participações desses itens, desses temas, uma maior disseminação da ideia e da forma de análise através de regra da razão. Eu gosto muito do relatório de práticas verticais, no caso, na verdade, era para A6, mas eu entendo que se aplica muito bem para práticas verticais da ICN, onde é muito claramente falado sobre capacidade, incentivo e efeito final negativo, e a gente esperaria uma convergência. Eu apresentei só uma média histórica, mas surpreendentemente a gente não conseguiu achar nos dados uma evidência empírica consistente de que há aumento ao longo do tempo, de como houve a interseção, de ir em direção a uma regra da razão, e nem convergência entre países de todos estarem historicamente chegando no mesmo padrão similar de análise. Não foi observado, que foi, confesso, muito frustrante. Não, maravilha, obrigado. Eu vi que a Ana acho que deu uma caidinha, se eu puder adiantar uma próxima pergunta, já vou passando para ela, então muito obrigado. Do estudo que a gente analisou e pelo que o senhor apresentou, parece que a gente consegue verificar quais são os países que
tem uma análise mais avançada com relação a essa análise da regra da razão. Então, não só os países, mas às vezes a região também estão localizados, falando, por exemplo, no caso de União Europeia, no caso, e também quais seriam esses aprendizados de maneira mais resumida, né, no sentido de a gente consegue identificar esses critérios objetivos que são utilizados mais especificamente por essa autoridade ou por esse país, ou alguma coisa nesse sentido? Eu acho que sim, como vocês viram, eu apresentei valores médios, né, o Brasil tende a fazer mais, um pouco, seguir mais do que, por exemplo, Índia e África do Sul. No caso da Europa, o DIGICOMP, em geral, ele faz uma análise com mais etapas do que as autoridades nacionais. Há padrões diferentes, a França faz bastante, pelo menos tentando articular e obter as evidências dos incentivos para, por exemplo, condutas verticais gerem efeitos anticompetitivos. E a gente começa a perceber um padrão a partir olhando os dados. Vou só fazer uma coisinha aqui, porque eu mostrei o milagre, mas não o santo. Se vocês tiverem curiosidade de ver, a gente pode continuar a perguntar, só deixando claro aquela tabela bem grande, comparando os diferentes países, comparando DIGICOMP, França, Grécia e Rússia, vem desse artigo aqui, Journal Competition Law and Practice, de 2021. Tem vários as coautoras do artigo que eu participo, também aqui nesse artigo. Mas, continuando, vamos... E também, claro, por favor, quem tiver mais curiosidade de querer pegar uma cópia do artigo onde a gente cita, eu posso enviar para vocês, mandem e-mail, por favor. Já está circulando, eu vinculo as versões que estão no ar pelo mundo. Eu vi que você fez a pergunta sobre a questão das experiências dos demais países e como isso poderia impactar, aprimorar a experiência no Brasil. Se quiser passar para outra questão, a gente continua essa sequência combinada. Sem problema. Se a gente fugir um pouquinho agora, professor, da questão das condutas unilaterais e passar um pouquinho mais para cartéis, a gente viu ali que o Brasil ainda tem um número bastante expressivo naquele índice que vocês identificaram com relação a cartéis. O senhor explicou que teve essa questão também da metodologia que foi utilizada com relação às condutas que também foram consideradas como cartéis. Mas me chamou bastante a atenção, logo no início da sua apresentação, a explicação de que, na verdade, per se e regra da razão não devem ser vistas como variáveis binárias, né, que elas têm que ser vistas como dois polos de um contínuo, dois extremos de um contínuo. Então, o que eu queria até aproveitar esse estudo que o senhor fez para perguntar se a gente tirasse esses casos que foram colocados por uma questão de metodologia com as outras autoridades, também no G1, se a gente analisasse só cartéis, a gente tem casos aqui no Brasil em que cartéis foram analisados talvez com uma análise econômica mais aprofundada e também se, por exemplo, cartéis e licitações seriam uma dessas exceções, ou no Brasil, pelo menos na experiência que nós temos aqui, essa análise teria sido um pouco mais limitada a per se mesmo e sem análise aprofundada desse critério. Então, esclarecendo, na nossa classificação, todos os casos que aqui no Brasil a gente estaria com indução a conduta uniforme, por exemplo, os casos na área de saúde, onde e de tabela médica, de associação, participando de negociações, ou então tentando uma associação de empresas, de pessoas jurídicas atuando como se sindicato fosse de trabalhadores, que por serem trabalhadores não cabem no escopo da 12.529 e da anterior. Então, acabaram entrando e isso puxando a média para cima, esses casos de que, no fundo, você pode tentar fazer, e foi a tese trazida lá em 2014, 2015, sobre a poder de barganha
e negociação. Então, você tem casos que foram classificados como cartéis, que na nossa legislação eu teria colocado como G2 no sentido de indução à conduta uniforme, embora a classificação para o estudo era de tácito e lá foi explícito, mas eu acho que toda essa discussão de poder de barganha, de negociação entre pequenas empresas de forma coletiva e grandes empresas, do outro lado, seja comprando, seja vendendo, estariam sim levando, são situações onde você observou uma discussão, ou é possível ver uma discussão bastante detalhada, de tentativa de até uma mudança de posição, de você ter uma articulação, mas sair de um per se para chegar numa regra da razão. Assim, vocês podem ver o que eu já escrevi no caso de tabelas. Minha posição era de que não, se há uma associação de pessoas jurídicas para tentar fazer essa negociação, é um cartel, ponto. Então, eu votei por per se. Ao longo do tempo, o tribunal foi mudando um pouco e criando situações. E também eu acho que isso que eu acho que é o mais relevante. O papel da autoridade e a dificuldade da autoridade, quando a gente fala, vamos fazer uma regra da razão, vamos fazer uma análise por regra da razão, é criar um padrão eu não quero usar o termo padrão de prova, porque é muito específico e jurídico, mas um padrão, uma metodologia de análise do que perguntar e de que evidência ter em mãos para conseguir verificar se o efeito foi potencialmente positivo ou efeito potencialmente negativo. Então, é uma construção, é um trabalho realmente de quando você vai tentar se aproximar da ideia de regra da razão, de o que perguntar e como realmente no dia a dia você tem que ter algum tipo de checklist onde você vai marcando e analisando pelo menos, claro, cada situação vai ser uma situação, mas o que ver e o que perguntar é que é importante. E na construção dessa jurisprudência, nas discussões do tribunal sobre tabelas médicas, estou falando especificamente de tabelas médicas do Brasil, eu pude ver, e essa é a vantagem de você ler vários casos juntos, essa tentativa de articulação do que seria necessário, em que condições você poderia ter um efeito mais positivo ou mais negativo, mais pró-competitivo ou anticompetitivo dessa negociação. Em casos de licitação, não me lembro de ter, posso estar errado, de ver, tanto e conversando também com colegas lá fora, de que haveria algum tipo de argumento de eficiência ou de análise de regra-razão por ser uma licitação. Ou seja, eu acho que nem a natureza do tipo de compra ou de onde o cartel se colocou, se foi para negociar com o setor público ou não, se foi através de uma licitação ou não, e que ele atuou, que haveria uma mudança da ideia básica do cartel, de você ter uma coordenação de vendedores para agirem de forma uniforme. No caso de tabelas médicas, era uma questão de negociação, né, de barganha, em que aí aparecia a situação de você tentar analisar de uma forma um pouco diferente. Mas confesso que de licitação não vejo essa preocupação ou algum indício de que seria uma análise afastada de per se, como cartel. Excelente. Bom, agora eu vou indo para o tema de eficiência, né? Um tema que você já mencionou na tua apresentação, professor, que no fundo, assim, até a Europa, que já está há anos, né, que tem uma experiência mais ampla da análise pela regra da razão, são pouquíssimos casos que chegam até lá, né? E a gente até estava discutindo na nossa conversa prévia, né, e você colocava assim, em conduta é muito mais fácil do que em AC, que em AC você tem que criar hipóteses, né, porque é uma eficiência que se espera, né, não uma eficiência que já aconteceu. Em conduta é uma eficiência que ela já aconteceu, então ela teria você teria, assim, condições de encontrar e de estimá-la mais facilmente, vamos dizer assim. Dado que
faz sentido, né? Você chegar na etapa final, que é, de fato, olhar os efeitos líquidos, né? Mas poucos casos eles chegam até lá, chega essa análise intensa de avaliar os efeitos líquidos. Na sua opinião, como que você, no que você leu dos casos e dos casos você já analisou, quais seriam as características desses casos que levaram a esse tipo de etapa? Por que eles chegaram até o final? Se é por conta do caso específico que tinha condições de estimar, ou se era um caso mais complexo, mais complicado. E, na tua opinião, como é que a gente pode fazer, quais seriam as soluções que poderiam ser dadas para eficiência ser mais analisada com uma maior frequência? Então, eu chamaria atenção, não, como você comentou, de que, vamos chamar eficiência, são práticas que geraram efeitos ou de redução de custos ou de aumento de qualidade, e com isso, e fazendo isso chegar ao consumidor, e com isso o consumidor se beneficiando, se nós pensarmos num welfare, no consumer standard, que parece ser a interpretação que as pessoas dão para a lei brasileira. Em outros países é um pouco mais fácil fazer essa articulação para o benefício aos consumidores. Então, no caso de condutas, primeiro a gente está falando sobre o passado, e segundo, você não tem, no caso de A6, que é a famosa questão de que não só elas têm que ser tentativa de ser mensurada sobre o que vai acontecer, mas se vocês lerem a maioria dos votos e sobre eficiências, não sou eu que estou chamando também a atenção a isso, conselheiros chegaram a fazer esse debate. Muitas vezes você chega numa situação onde você pode ter, sim, eficiências que são mensuradas, não se questiona a mensuração das próprias, mas não há incentivos por uma questão de estrutura de mercado, de concentração, de dominância, que a concorrência ainda existe num patamar que fará esses efeitos chegarem, essas reduções de custos chegarem ao consumidor. Então, no caso de ACO, você tem esse duplo problema que é menos sobre o futuro, embora há um pouco de desconfiança, talvez, da autoridade, que isso possa estar superestimado, mas principalmente na própria análise, que você, olha, se você chegou a esse ponto e acha que há uma redução, eu vou usar um conceito de fora, assim, redução significativa da concorrência, você não teria como motivação para esses efeitos chegarem ao consumidor. No caso de condutas, é bastante diferente, primeiro porque elas já aconteceram, e principalmente elas fazem parte, não é uma questão de dominância, saber se essas eficiências chegariam ao consumidor ou não, porque elas, no caso, de novo, eu acho que é bom a gente falar de alguns exemplos, apenas exemplos, pegar pescados para tentar tornar a discussão aqui mais concreta, e de novo, eu gosto de olhar a discussão do texto da ICN sobre relações verticais, de que, muitas vezes, algumas restrições verticais, elas aparecem para garantir que investimentos específicos sejam feitos por parte dos revendedores, no caso. Então, há uma diferença, acho que muito importante, de que você pode ter um problema, uma situação de que você documenta de que, e aí é mais fácil para trazer as eficiências como relevantes no caso, de que a questão começou a partir de um problema. A partir de um problema de free rider, a partir de um problema que estava reduzindo benefícios ao consumidor. Eu me lembro no SKF que um ponto que eu acho que surge dali daquela discussão é quem iniciou o pedido de restrição vertical. Se essa é uma preocupação que começa dos revendedores pedindo para reduzir a concorrência, foi visto, olha, isso não é a análise que foi colocada no fundo pela autoridade na época foi de que isso não demonstra, não sugere que havia um problema, não havia ganhos para o consumidor de você reduzir essa concorrência intramarca.
porque eram os revendedores que estavam não gostando da concorrência entre eles. Então, eu acho que para eficiências... eu vou tirar a palavra para vocês. Você demonstrar que uma prática vertical ou horizontal ela está sendo colocada, pode trazer efeitos para a concorrente, mas ela, ao mesmo tempo, é desenhada e focada para trazer benefícios aos consumidores e, com isso, fazer a empresa vender mais, sustentando, seja por melhor qualidade, seja também viabilizando menores preços, sem ter um efeito exclusionário posterior, eu acho que aí você tem uma melhor chance de você trazer esses argumentos dentro do caso, porque, primeiro, eles já aconteceram, e segundo, porque você pode ter informações que realmente mostrem que, olha, a motivação para fazer a prática foi realmente essa. Foi uma forma que se viu de tentar resolver tornar o consumidor alguém que se beneficia da prática. Maravilha, obrigado, professor. Uma outra coisa que chamou bastante atenção, pelo menos quando a gente analisa as diferentes autoridades, a gente sabe que cada uma tem um regime bem diferente uma da outra. E imagino também que a estrutura organizacional também seja diferente, a forma como as condutas são investigadas deve ser diferente em cada uma delas. Então, não sei se o senhor poderia talvez dar um breve panorama sobre qual é a estrutura de investigação de cada uma delas, ou pelo menos de forma geral, e se isso impacta a forma como a análise econômica é realizada e como o grau de preocupação que a autoridade tem em analisar de forma mais cuidadosa, mais detalhada cada autoridade, cada conduta. Porque aqui a gente tem a separação entre SG e Tribunal do CAD, mas em outras autoridades imagino que possam ser, por exemplo, do ponto de vista judicial já diretamente, outras possam ser algo mais tudo focado numa mesma autoridade. Então, se eu puder dar uma breve explicação sobre isso e a forma como isso se reflete na análise das condutas do ponto de vista econômico, ajudaria bastante também. Esse tema foi explorado, de novo, por artigos não só das minhas coautoras, mas também com o professor Yannis Katsoulakis, já publicados. Então, o que eu vou falar aqui é o que eu aprendi lendo desses artigos, que fazem uma tentativa de ver ao longo, dentro do caso, a chance de haver, dentro de uma jurisdição, a chance de haver revisão judicial posteriormente. Então, nesse caso, estou pensando numa jurisdição, a possibilidade de você ter uma revisão da decisão no judiciário, a conclusão que se chegou era de que você tem os dois extremos. Pouca análise leva, sim, a uma revisão no judiciário, mas também muita economia pode também alienar o juiz que está avaliando o caso e também decidir por uma revisão da decisão. Então, é um pouco os dois extremos, você pode ter a quantidade de análise econômica pode ajudar e atrapalhar ao mesmo tempo. Entre a comparação internacional de estruturas, é mais uma desconfiança, porque eu sou trazendo a gente não conseguiu, vou dar uma regressão e conseguir comprovar, ou vimos uma mudança, e com essa mudança se percebeu que a quantidade de casos anulados mudou ou aumentou a quantidade de... aquele score foi aumentando. E não foi verificado nenhuma mudança. Os dados não envolveram nenhuma dessas mudanças. O que a gente tem é só comparações internacionais. E é realmente uma ideia de que uma separação é muito positiva. Uma separação é muito positiva no sentido de você tentar melhorar o embasamento para a decisão, para a condenação. A gente está falando de condenação, ou seja, e onde também é levado em consideração a presunção que a autoridade tem, não é a de que só há possibilidade de efeitos anticompetitivos. Então, a separação ela ajuda a articular melhor esses argumentos para dar a etapa inicial, no caso de Índia e Brasil e África do Sul. A África do Sul tem um tribunal, ele em si é uma outra entidade, não era como
era o Brasil antes, mas ele também é administrativo. Não os juízes do judiciário estão no tribunal administrativo, que faz, embora seja uma entidade separada. O que a gente analisou foram as decisões da autoridade da concorrência, que seria como a nossa SG. A separação, a gente vê que ela é positiva, comparando, por exemplo, com a Rússia, de realmente de diminuir o per se e fazer com que uma própria análise de dúbio pro réu, que no fundo, aqui eu deixo os juristas discutirem mais isso, se no fundo os países eles fazem a regra da razão por uma motivação de dúbio pro réu, ou efetivamente, no dúbio porque poderiam haver eficiências, e então vamos olhar se realmente elas aconteceram ali na discussão, ou se realmente é uma questão apenas de uma mudança, de uma questão de perspectiva. Não, a gente acredita que tem que sempre olhar as eficiências por uma questão dos efeitos para os consumidores, e menos da questão da condenação em si, ou seja, do processo jurídico de você condenar alguém de uma intervenção estatal sobre o ente privado. Acho que essas duas questões são diferentes e ao mesmo tempo complementares. Não sei qual é quem é que está motivando, mas a nossa inferência é que é bom quando você tem uma separação de quem julga e de quem, mesmo que sejam, quando as pessoas são diferentes e o processo é transparente, de que é necessário revisitar argumentos, isso ajuda os argumentos serem melhores colocados e eficiências serem trazidas e analisadas. E um comentário, foi um momento, a gente sempre... Você tinha feito uma pergunta, Ana, eu acabei não comentando. Muitas vezes eu não sei, a gente não olhou a quantidade e por que teve ou não teve os C3 ali. Você acabou de me dar uma excelente ideia de voltar para os dados e vamos entender só os C3, por que não teve C3 no caso, não teve, em que situações isso foi decisivo. De novo, a gente só olhou condenações, então decisivo não foi para absolver, mas pelo menos foram levados em consideração. Mas é uma excelente ideia, eu acho que obrigado. Obrigado pela sugestão de que há uma demanda para olhar os C3. Inclusive, a gente, quando a gente conheceu o estudo, né, eu estava conversando com o professor Pontual sobre os nossos estudos aqui pelo IBRAC, né? Aí eu falei, bom, professor, parece que o senhor já fez a nossa tarefa. Assim. Aí ele falou, não, calma que tem bastante coisa de desdobramento em cima disso. Então, e é interessante que a gente pode até pensar como esse caso, né, de olhar o C3 com mais profundidade. Algo que nos chamou a atenção, professor, foi a questão se olhando diferentes condutas, né, diferentes scores, principalmente ali, agora focando no nosso caso, que é C3, C4, né, eu queria te perguntar se você já esperava por isso, né, e se você esperava ou não, o que você atribui a essa diferença, e nessa mesma lógica, olhando para setores, né, se você conseguiu identificar alguma diferença sob a ótica dos setores, e por que eu estou perguntando sobre setores, né? Eu lembro que um trecho da pesquisa citava que foi analisado o efeito da conduta sem necessariamente você analisar market share, né? Sem olhar, não market share, mas poder de mercado como um todo. E isso estaria atribuído a setores específicos ou não está atribuído? É um pouco disperso e independe do setor que é analisado. Nessa etapa, a gente não olhou setores, se havia diferenças setoriais. É algo que está na agenda para tentar entender depois, ou seja, tendo uma quantidade razoável de casos, inclusive entre países, aí a gente pode começar a quebrar a análise. No Brasil eram só 20 casos, por exemplo, tirando o cartel, onde então qualquer tentativa de fazer uma classificação setorial que não fosse comércio, indústria, serviços,
eu ia ter 3, 4 casos, 2, e daí não dá para tirar nenhuma análise estatística. A ideia, então, será no futuro fazer uma análise setorial entre países para ver se há algum padrão. Não... Eu trouxe um exemplo de caso onde de conduta não cartel que houve uma discussão aprofundada na Europa, que foi o caso Google Shopping, que era em mercados digitais, talvez por eles serem um tema novo, onde já a discussão já vem sendo colocada de que talvez haja algumas deficiências, a análise acaba sendo detalhada, ou era porque o caso era muito grande, envolvia uma empresa com importância muito grande, aí eu já não sei qual a razão principal. Mas a gente não olhou, não vimos um padrão de digital aparecendo de forma mais clara. Eu acho que o que está acontecendo é que, por ser um tema novo, a possibilidade ou a mudança, aí você tem que pensar também no histórico, né? Tirando cartéis, foi nos anos 80 que começou a haver uma discussão de condutas horizontais e verticais poderiam ter efeitos não anticompetitivos líquidos. Sim, eles podem ser exclusionários, não há dúvida que há essa capacidade e essa possibilidade, mas você também teria uma literatura que vem e começa a falar sobre isso, então há uma mudança ao longo do tempo se você pensa em autoridades como os Estados Unidos e países da Europa sobre esse tema, de condutas horizontais e verticais sendo permitidas. No caso digital, é um tema recente, então ele já surge nesse contexto de possibilidade e regra da razão. Há uma literatura enorme que fala sobre workable competition policy. No fundo, desculpe, no fundo a gente tentou olhar o que falta para você ter essa workable competition policy na direção da regra da razão. Quando se fala workable competition policy, é exatamente que perguntas fazer, o que olhar, toda essa literatura, e essa é a palavrinha-chave. Tá bom, se a gente quiser fazer uma regra da razão, que perguntas devem ser feitas para as diferentes práticas? Como traduzir a teoria econômica para o dia a dia de uma autoridade, num contexto legal e jurídico. Então, eu acho que é uma área muito, muito interessante, que eu acho que é importante do que fazer, de que informação trazer, e também para dar transparência para ambos os lados, quem está aconselhando, essa tradução meia ampla, generosa, né, quem está aconselhando partes sobre tais práticas, como também do ponto de vista da autoridade, todo mundo está na mesma página do quais vão ser as réguas utilizadas para analisar. E essa discussão de workable competition, eu acho que é chave de você ter o futuro. Os guias, um guia é o maior exemplo de uma workable competition, onde ali você coloca explícito, do ponto de vista da autoridade, quais são as regras que vão ser utilizadas para fazer análise, fluxogramas, né, no limite do que é feito. E no caso de condutas, aqui a gente fala realmente de você se aproximar de uma regra da razão. E não faz sentido um guia se você não tem a lógica de regra da razão, mas eu acho que esse tem sido, pelo menos, uma sinalização que a autoridade tem mandando, de você ir nessa direção. Sim, e falando sobre essa questão de ir nessa direção, né, o interessante da pesquisa é que ele mostrou, de fato, uma série histórica, né? Ele pega uma evolução das autoridades de maneira geral. A gente queria que você falasse um pouco sobre isso, né, sobre o teu olhar para se os países eles estão convergindo para um maior uso intensificado da regra da razão, né, se tem aumentado esse score ao longo do tempo, e se tem convergido entre os países, né, e se sim, se não, qual que é a tua opinião sobre isso, né, qual que é que estaria por trás dessa convergência ou não? Não, como a tendência, da mesma forma que não foi estatisticamente identificado que há uma convergência,
as diferenças entre países não estão diminuindo por tipo de conduta na forma de análise. Também não foi visto ao longo do tempo, de uma forma... parece que há um aumento, mas como dentro dos casos você tem sempre uma variedade de análises que muda, aí quando a gente vai e pede lá o teste estatístico, não há segurança para afirmar sim, tenho certeza que agora qualquer caso, exceto raríssimos, vão ter um nível de análise maior do que era há 10 anos atrás. O maior nível de análise que eu falo é um legal standard mais alto, um maior uso de regra da razão. Na média parece que isso está acontecendo, mas como você tem uma grande variabilidade entre, então também entender qual é o papel da estatística aqui. A estatística seria... Se você ler meu artigo, a gente tem a conclusão do meu artigo. O artigo que eu escrevi com os colegas, a gente conclui, não teve convergência, não tem aumento. Mas isso do ponto de vista de uma análise estatística, onde fala que, mesmo que você veja na média ele aumentando um pouquinho, você ainda tem uma variabilidade tão grande de formas, da forma como é analisado, que não fica seguro de dizer, olha, a chance de você ter um caso vertical sendo analisado sem regra da razão é zero, ou quase zero, desprezível, a gente não tem essa segurança de falar isso. Então, infelizmente, não confirmamos essa evolução. A única evolução que parece que houve foi realmente no Didcomp de passar, sim, a usar mais regra da razão. E aí eu deixo vocês para conversarem, quem conhece, talvez eu possa... Mas eu sei que muita coisa mudou quando tiveram algumas reversões de decisões de casos nos tribunais superiores, meados lá pelo 2009, 2010, vários casos foram revertidos nos tribunais superiores europeus, e com isso, mas acho que foi principalmente a C. Uma análise começou a ser mais detalhada, de trazer mais evidências. Também tem essa discussão e aí, mais uma vez, eu acho que uma discussão jurídica aqui seria muito interessante, de uma discussão de que provas são necessárias para a condenação. Isso tem a ver com a presunção que é colocada. Então, a gente acredita que quando a gente fala de um legal standard igual a 6, é porque já houve a decisão de uma autoridade, ou seria interessante que a autoridade, permitindo a lei prevendo isso, que se fizesse uma avaliação de efeitos efetivamente observados, potenciais líquidos de benefícios ao consumidor. E, professor, quando você fala da questão da... não dá estatisticamente para a gente falar que teve essa convergência para a regra da razão, isso até olhando para as condutas específicas de C3 e C4. Sim. Mesmo que a gente exclua o que exclua cartel, você não teve. Aí porque são poucos casos, e aí é difícil, você teria que ter uma repetição muito forte de um aumento, e ao mesmo tempo se escapa um caso que é tratado de forma diferente, e acaba tirando poluindo, né? Tirando essa... Porque, no fundo, quando se fala em estatística, será que, se eu fizer essa afirmação, é porque há raríssima chance disso não acontecer, probabilidade de isso não acontecer. Mas se você tem 4 casos, a segurança do que a incerteza envolvendo o que é o futuro dado 4 casos é muito pouco, é muito alta. Então, a gente não tem a segurança de fazer a afirmação. A gente já está chegando nas nossas perguntas finais, até no tempo, né, final, mas queria também ver se Dora, se a gente abre para, se alguém quiser fazer uma questão específica, mas só voltar ao ponto do tipo de conduta, né, quando a gente observa restrições verticais, ela tem um score mais alto, né, de análise, né, já o C4, que eu acho que daí envolve tipos de condutas muito variadas, né, e até novas classificações que estão surgindo, né, o self-preferencing, por exemplo, ele entraria nesse C4, né, e há pouco tempo atrás a gente nem falaria nesse termo, né,
E talvez, será que seria por isso que o score dele fica até mais baixo, porque ele tem um apanhado maior de tipo de conduta? Eu acho que sim, eu acho que sim. O caso Google na Europa, que motivou um pouco o termo self-preferencing, ele foi classificado na análise que foi feita como esse grupo G4, entrando ali. Embora pode ter um argumento que isso no fundo é uma ação exclusionária vertical, eu fiquei na dúvida se seria uma questão vertical ou horizontal, mas está na análise como um grupo não vertical. Realmente o G4 é muito mais amplo, o rol de práticas. No caso brasileiro, por exemplo, os casos de sham litigation entram no G4. Time, bundling também entram no G4. E são casos bem diferentes, se você pensar. Até em termos de critério, né? De critério de estabelecer, por exemplo, uma regra, né? O que é, até que ponto ele é anticompetitivo ou não. Em si, ou seja, a própria presunção, não é nem a necessidade de você olhar ou não as eficiências existentes e que pode trazer benefícios ao consumidor. A presunção inicial, imagino que você está falando sobre isso, né? E traduzindo o que você falou para o contexto da pesquisa. Um pouco explica a média baixa, porque tem essa heterogeneidade ali dentro, falar e o grande. Mas muito interessante colocar numa perspectiva consolidada, né? Quando você olha, bom, vamos ver a quantidade de casos que temos condenados, né? 9 de restrições verticais, 10 da questão de práticas exclusionárias via poder de mercado, né? Enfim, tem um balanceamento entre eles em termos de número de casos, mas assim, são poucos casos, de fato, para a gente chegar numa conclusão e até para a gente gerar esse guia, né, que é o tão esperado guia para se ter uma previsibilidade melhor, né, para a gente conseguir ter condições, as empresas principalmente, né, ter condições de saber até que ponto elas podem agir e que pontos elas não podem agir. Sim, e de novo, como eu falei, há muita coisa ainda a fazer e a própria nossa visão ela foi limitada por pegar apenas casos condenados. Você tem muitos outros casos onde teve PCD, arquivamentos, consultas. Agora nós temos a figura da consulta, nenhuma consulta foi considerada aqui, onde a tentativa de entender o que está passando na cabeça da autoridade, o que pode ser trazido como argumento para um guia, ele vale, por isso, não te preocupa que tem muita coisa ainda a olhar e fazer. Como eu falei, no nosso caso, como a gente estava querendo fazer uma comparação internacional de até onde a análise foi feita e em que profundidade, a escolha de não incluir casos de acordo foi por causa disso. A gente tinha certeza que no caso de condenações, a análise foi feita até o final. Se a gente ia achar ela em algum lugar, era ali. Mas muitas vezes em acordo você tem uma análise menos profunda, exatamente porque a autoridade acredita que chegou num resultado positivo e ao mesmo tempo você tem o outro lado, argumentando que talvez não havia culpa na hora de levar a decisão. Acho que os casos Booking são um bom exemplo, né, de nação mais favorecida, que foi uma decisão curta, muito curta, se você for ler, muito baseada no que aconteceu lá fora. Eu acho que, bem, as empresas eram as mesmas, o modelo de negócio era o mesmo. Você tem alguma informação ali do que foi feito um pouco de análise de regra da razão, mas ao mesmo tempo você não tem o detalhe que você espera, que é possível ver em casos de condenação. E porque ele existia, era possível, e talvez o cara não decidido fazer por uma questão de economia processual, e visto que a crítica que alcança o objetivo final vinha um acordo. Então, por causa disso, a gente não olhou esses casos, mas certamente há muita informação relevante para se aprender analisando esses casos, inclusive onde há um TCD.
em diferentes etapas, seja no tribunal, seja na SCV. Então, muita coisa ainda para ler e olhar. Maravilha, professor, muito obrigado. Eu tinha algumas outras perguntas, mas acho que por causa do horário a gente vai ter que encaminhar para o final. Não sei se, Dora, se a gente tem alguma outra pergunta da plateia. Não, não temos não. Então, queria realmente agradecer a sua presença, professor. Foi, assim, muito elucidou muitos questionamentos que a gente tinha aqui, tanto do ponto de vista jurídico, mas principalmente do ponto de vista econômico. E acho que foi útil para muita gente esse debate. E, vai ser ótimo ler depois a versão final do artigo e a comparação com as outras jurisdições ainda que está sendo compilado. Obrigado novamente e foi um prazer enorme ter o senhor aqui. Eu faço das palavras do José Rubens as minhas também, e principalmente para, de fato, esse trabalho, ele vai ser um orientador dos nossos trabalhos aqui. Então, acho que casou muito bem a exposição, ela veio no timing certo para a gente, e a gente agradece muito pela tua disponibilidade, professor, estar conosco, explicar e mostrar caminhos possíveis que a gente ainda precisa navegar. Muito bem, bom, também em nome do IBRAC, eu queria parabenizar a Zé Rubens, a Ana, pela condução da conversa e parabenizar e agradecer bastante, professor Pontual, pelo estudo, por trazer para a gente aqui em primeira mão essa conversa. Só é possível avaliar bem aquilo que se mede, né, se consegue medir, né, então estabelecer esses critérios de medição, de aferibilidade, da qualidade da análise é fundamental para a gente poder ter uma discussão mais criteriosa também sobre a qualidade da análise antitruste, né, no Brasil, em comparação com os nossos pares, né, então realmente muito interessante, muito útil, muito rico em informações, em insights, e conte conosco para poder seguir nessa conversa e trazer novos desenvolvimentos também desse trabalho. Parabéns. Eu agradeço a oportunidade de poder tomar o tempo de vocês mostrando o que tem pesquisado, também sempre chamando a atenção de que eu sou uma parte de um grupo muito grande de pesquisa, capitaneado pelo professor Yanni Katsoulakos, que não só faz o desenvolvimento teórico, mas também consegue coordenar a gente em diferentes países e diferentes leituras de tentativa dessa comparação internacional, e ele continua mantendo pesquisas sobre o tema, e estamos sempre ativos, como um grupo, trabalhando nesse assunto dos legal standards, de tentativa de mensurar, conhecer e também melhorar a defesa da concorrência no mundo.